Hoje nós vamos falar de um obstáculo que impede você de provocar um movimento na alma do seu escutador com os contos, com as histórias. Qual seria esse obstáculo? Quando você insere a sua mensagem, a sua interpretação no conto, na história. Isso é um obstáculo que impede você de provocar um movimento na alma do seu cliente, do seu escutador, com as histórias. A história em si, o conto em si, eles já trazem, eles por si só, já trazem os ensinamentos, ele já traz uma mensagem ali naquela história, e não uma, mesmo que às vezes pareça ter uma mensagem só naquela história, né, principalmente quando é uma mensagem no qual o personagem fala, ou uma mensagem que às vezes é muito clara na história, e quando a mensagem não está clara, o que normalmente a gente faz? A gente tende a colocar uma mensagem no final da história, e tá tudo certo com isso. O grande problema é quando a gente insere a nossa mensagem ali. Porque o conto, você precisa aprender a extrair a mensagem do conto quando essa mensagem não está clara, quando essa mensagem não é dita pelo personagem. Quando a gente insere a nossa mensagem, a gente faz o quê? A gente mata o conto. E matar o conto significa matar todas as possibilidades que existem de interpretação, de significação, de entendimento, de resolução interno em cada um que escuta essa história. Então, é disso que eu falo quando a gente mata o conto, quando a gente insere as nossas crenças, as nossas visões, a nossa interpretação na história, porque aí a gente diz que a interpretação, a percepção, o entendimento daquela história para o outro não é exatamente aquilo que ele está pensando, não é exatamente aquilo que ele está sentindo. Porque o que acontece? Quando nós estamos narrando uma história, a pessoa que escuta dá a nós, narradores, uma certa autoridade, porque nós somos o narrador. É como se, na cabeça dele, nós conhecêssemos tudo da história. Absolutamente tudo. E não é bem assim, né? A gente é só transmissor da história. Que eu costumo dizer que nós somos passagem daquele conhecimento, daquela sabedoria. Ou melhor, transmissor e passagem daquelas sabedorias. Porque o conto de ensinamento, os contos de tradição oral, eles trazem muitas sabedorias, muitas soluções, porque cada um vai ouvir aquela história a partir do seu mapa mental, das suas experiências, das situações na qual ele está vivenciando. Então, ali ele vai fazer a leitura do conto, conforme aquilo que ele está vivenciando naquele momento. Então, se eu levo o meu entendimento, a minha interpretação, a minha percepção para o conto, eu mato o poder de cura do conto. Isso é muito sério, e esse é um dos motivos que a maioria das pessoas que trabalham com contoterapia não conseguem provocar o movimento, isso é um dos, né? Não consegue provocar o movimento quanto poderia provocar, porque a gente não deixa o conto livre para que o outro faça a ressignificação que o outro vai fazer. E nesse lugar da ressignificação, a gente não tem controle, porque o conto vai falar exatamente lá nas memórias afetivas da pessoa. Ali a gente não tem controle, nem ela mesma. A gente mesmo não tem controle dessas nossas memórias. Então, se eu significo uma experiência que eu vivenciei na infância e eu coloco, e ali eu dou o signo de abandono, cara, nem a gente mesmo às vezes tem essa percepção. Naquela memória, que ali você, né, deu um signo, significou aquela memória como uma experiência de abandono. Então, o conto vai te ajudar nesse lugar. E aí, como é que eu, narradora, que não faço a mínima ideia do que o outro vivenciou, do que o outro já passou, não faço a mínima ideia de quais as significações que ele deu, as experiências que ele vivenciou, quero inserir ali o meu ponto de vista daquela história, sendo que aquela história é uma infinidade de possibilidades. Isso é muito importante a gente saber. Então, esse é um baita de um obstáculo, onde você mata o conto e mata todas as possibilidades do outro de ressignificar do jeito que ele deve ressignificar, não é nem deve, né? Do jeito que ele vai fazer mesmo, porque às vezes nem ele mesmo traz para o consciente no momento. E como que a gente faz, então, né, para a gente não inserir
o nosso ponto de vista ali? Como que eu não insiro, né? Qual seria a forma de eu ultrapassar esse obstáculo mesmo, para que isso não seja um obstáculo? Cara, deixar o conto livre. A interpretação que você faz daquela história, o entendimento que você tem daquela história é seu. Você precisa lembrar disso. E outra coisa, a interpretação que você faz de uma história não necessariamente é verdadeiro. Essa é a grande questão. Ela é um entendimento e uma percepção daquele momento. Quando a gente trabalha com conta, a gente vai vivenciando uma série de percepções, e nessas percepções a gente percebe que o conto, toda vez que a gente narra, e a gente narra, precisa narrar o conto de maneira viva, presentificada, toda vez que a gente narra, a gente vai ter uma percepção diferente daquela história. Todas as vezes. Então, como é que eu dito que aquela história tem tal mensagem e tal coisa? A não ser a mensagem que o conto te dá. Porque toda história tem uma mensagem embutida, espécie de uma moral. Eu detesto essa palavra, porque ela não é moral no sentido de moralizar, mas no sentido de entendimento mesmo. Então, há uma mensagem. O personagem vivencia uma transformação e essa transformação traz uma mensagem. Então, tem como você fazer isso? Tem como você descobrir qual é a mensagem do conto. E aí você vai trabalhar com a mensagem do conto, e não com a sua interpretação. Talvez não dê para entender totalmente, porque vocês não sabem nem extrair a mensagem que o conto nos dá. O conto nos dá muita coisa. E um conto é uma montanha-russa de emoções, uma montanha-russa de percepções. Uma única história. E isso faz esse nosso hábito, né, de colocar a nossa interpretação ali na história, faz com que a gente enquadre a história num tema. Faz com que a gente fale, essa história fala de tal coisa. Essa história trata de outra coisa. E, cara, aí a gente enquadra, bota essa história numa caixinha e coloca lá um print, um rótulo, coloca um rótulo nessa caixinha. Essa história fala de tal coisa. E a história, o conto, fala de muitas coisas, e não de uma só. São muitas. É uma montanha-russa de percepções, de emoções, de entendimento. Essa coisa que a gente tem, né, de querer histórias como um roteiro mesmo, como uma receita, um caderno de receitas. Essa história é para tal coisa, essa história é para tal coisa, essa história é para tal coisa. Isso eu sei que é uma necessidade, eu vivenciei isso. É uma necessidade, porque dá uma sensação, quando a gente não tem esse receituário, esse caderno de receitas, dá uma sensação de flutuação, dá uma sensação de que você não está com o pé no chão, que você não tem firmeza, segurança. Mas conforme você vai trabalhando com o conto nesse lugar, mesmo nesse lugar, nessa sensação de não firmeza, né, de não raiz, você vai perceber que é assim mesmo. É exatamente assim. O conto, a partir do momento que você rotula ele, coloca ele numa caixinha e fala, esse conto é para isso, acabou. Você descobre, quer dizer, você não descobre, você impede a descoberta de outras possibilidades, outros temas que aquele conto trabalha. Então, não insira a sua mensagem, a sua interpretação na história. Como é que eu faço isso, Sandrinha? Cara, toda história que você ouvir e quiser trabalhar, ela vai te dar uma percepção, mas ela é momentânea. Você precisa abrir mão disso para narrar a história para o outro. Abrir mão. Fala, não, essa é a minha, esse é o meu ponto de vista. Eu desenvolvi um método onde a gente consegue extrair a mensagem do conto. E não é a minha interpretação, mas é o que o conto nos dá. O conto nos dá muita coisa mesmo. E é através de um diálogo que a gente tem com a história. A gente precisa dialogar com a história. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Tem histórias que já têm uma mensagem muito clara. E tem histórias que não tem mensagem nenhuma clara ali. Ela tá no próprio envolvimento. Vou dar um exemplo de uma mensagem clara. Vou contar uma história aqui e vocês vão ver que essa mensagem tá clara. Essa história é sobre um ratinho, mas não era um ratinho qualquer, era um ratinho mamãe. E esse ratinho morava no alto do telhado de uma granja. E nesse dia chovia muito, mas chovia muito, chovia aos cântaros.
E o que fazem os ratinhos quando está chovendo muito? Fazem como as crianças. Gritam, pula, corre, quebra as coisas, brigam. E a mamãe ratinho vai ficando com uma cabeça enorme. E essa ratinho tinha 123 ratinhos. E a cabeça da mamãe foi ficando enorme, igual uma abóbora, que estava a ponto de explodir. Podemos dizer que até o sol ficou com dó da mamãe ratinha e enviou seus raios por entre as frestas da janela, e a mamãe ratinha teve uma ideia: levar os ratinhos para passear. Então a mamãe ratinha colocou as luvinhas, colocou as calças, as botinhas nos seus 123 ratinhos e levou para passear. Desceram as escadas, lá embaixo, como tinha chovido muito, havia muitas poças de água. E o que fazem os ratinhos quando vêm poças de água? Pulam! E eles pularam, mas eles não pulam de qualquer jeito não, viu, gente? Os ratinhos têm um jeito especial de pular. E eles fazem um barulho que é flip-flop, 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 flip-flop. E os ratinhos todos pulando naquela poça de repente. Eis que surge, no final da rua, um gato preto, enorme, e ele lambe os beiços. Ele não só tinha o almoço, mas também a sobremesa. 123 ratinhos. Oh! E a mamãe ratinho, quando vê aquele gato, chama os filhinhos sobe as escadas, lá em cima alguns colocam a carinha assim, para olhar o que está acontecendo, os pequenininhos choram, os maiores consolam os menorzinhos. A mamãe ratinha ficou lá embaixo, de frente para o gato preto. E a mamãe ratinha olha no fundo dos olhos daquele gato. O gato já está todo ouriçado. A mamãe ratinha bota a mão na cintura e diz para aquele gato: o gato olha para aquela rata e pensa: que rata é essa? Da onde que isso saiu? E a mamãe ratinho continua firme e forte. O gato se arrepiou. E a mamãe ratinho, toda se gabando, sobe as escadas. Lá em cima, ela olha nos olhos dos seus 123 ratinhos. E então ela diz para cada um dos ratinhos: vocês estão vendo, meus filhos? Vocês estão vendo a importância de se falar duas línguas? A mensagem dessa história está clara. É importante falar duas línguas, porque falar duas línguas tira a gente de enrascada. Está claro, está no conto, não é a minha interpretação. Esta mensagem está clara, mas não significa que esta mensagem é o que vai provocar ressignificação em você. Não, a mensagem é só um ensinamento. Então, por esta mensagem, eu aprendo algo. Porém, o conto em si, todo o percurso dos personagens e o percurso do personagem principal é uma montanha russa de emoções e emoções que nós já vivenciamos por algumas experiências que nós passamos. Então, essa montanha russa de emoções, esses acontecimentos é o que faz a gente ressignificar as nossas histórias e não a mensagem do conto. A mensagem do conto traz o ensinamento, mas a ressignificação das minhas histórias não está aí. É essa montanha russa que eu me conecto, que eu me identifico, que eu resgato memórias na qual eu vivenciei coisas parecidas, eu vivenciei emoções parecidas. Então, por isso que eu digo, o poder da história não está na história em si, mas em como eu narro. Eu consigo produzir isso quando eu estou narrando? Eu consigo produzir esse suspense, essa angústia, o medo, a experiência. Eu consigo produzir no meu escutador essas emoções no qual eu vou fazer ele resgatar as memórias. Agora, as memórias que eu vou resgatar dele, não faço a mínima ideia. Ô, Sandrinha, e aí, como é que a gente faz se eu resgatar uma memória extremamente traumática? Isso não existe, ao ponto de fazer ele surtar, né? Isso foi um medo que outro dia surgiu num comentário, depois foi me enviado no privado, esse receio, né, de o escutador resgatar memórias muito traumáticas, muito doloridas. A gente precisa ter a certeza, o seguinte, que o nosso cérebro é um dos maiores sistema e mais complexo sistema de segurança. Então, a gente só resgata memórias que já estão prontas para ser ressignificadas. Senão, ela fica lá,
E tem outra coisa, se eu encontro, se eu toco esta memória muito traumática, assim como no processo de hipnose, a gente tem como tocar essa memória traumática, o conto em si, ele nos provoca, o ato de ouvir histórias, ele nos provoca a sensação de bem-estar. E o que a gente faz com a hipnose? A gente conduz o escutador até a memória que ele vai resgatar, e aí, no retorno, o que a gente faz? A gente induz sensações de bem-estar, para que na hora que ele volte, traga aquela memória para o consciente, ele esteja com uma boa sensação. Ele olha para aquilo e vê que tem soluções. Ele olha para aquilo e vê que tem outros caminhos, outras versões. Dá para olhar para aquilo. É isso que o conto faz. Quando a gente insere o nosso ponto de vista, as nossas crenças, a nossa mensagem ali, conto, o que a gente está fazendo? A gente está impedindo que o escutador ressignifique, vivencie, interprete e perceba aquela história do jeito dele, do jeito que ele achar que deve. Nem ele acha que deve como algo consciente, fala assim, eu acho que eu devo fazer isso, não é nem isso, né? Mas é liberar mesmo, né? Deixar livre para que o conto faça o trabalho que precisa fazer. E uma história que não tem uma mensagem clara, aí é um método mesmo de diálogo com a história, que a gente consegue resgatar, retirar dali a mensagem. Lembra que a mensagem é um ensinamento? Então, a gente consegue sim extrair a mensagem e o ensinamento da história. Uma história pode ter muitos ensinamentos. Vou contar uma história para vocês aqui agora, para vocês entenderem, tá? Que é 3 belas mulheres: a enxaqueca, a cólica e a morte. E essas 3 belas mulheres se encontraram numa encruzilhada. E foi uma alegria, porque fazia tempo que elas não se encontravam. Então, elas tiveram uma ideia: que tal fazermos um jantar para comemorarmos o nosso encontro? E aí olharam nos bolsos, não tinha nada, nem para fazer um lanchinho elas tinham. E aí a enxaqueca lembrou que ali perto havia um pastor de ovelhas. E ela pensou, vou lá conseguir uma ovelha bem suculenta e gordinha para a gente fazer um jantar e comemorar. Espera aí que eu vou lá. Então a enxaqueca foi andando calmamente com seu vestido vermelho, chegou perto da porteira da fazendinha do pastor de ovelhas, abriu a porteira calmamente, foi andando e avistou o pastor de ovelhas no meio das ovelhas. E ela se aproximou do pastor e diz: oi, vejo que você tem muitas ovelhas aqui. E o pastor disse: sim, eu tenho. E a enxaqueca disse: você não quer me dar a sua ovelha mais gordinha e suculenta para que eu e as minhas amigas possamos comemorar o nosso encontro? E o pastor disse: as ovelhas que eu tenho aqui são para vender, não para doar. A enxaqueca olha para o pastor, bem no fundo dos olhos dele, e diz: você sabe quem eu sou? Eu sou a enxaqueca. E se você não me der a ovelha mais gordinha e suculenta que você tem, eu vou entrar na sua cabeça e eu vou fazer o que uma enxaqueca faz. Isso fez com que o pastor refletisse. Uma enxaqueca? Mas as ovelhas que eu tenho por aqui são para vender e não para doar. A enxaqueca então esperou um raio do sol bater nos olhos do pastor de ovelhas e ela entrou. Ela entrou dentro e se instalou na cabeça do pastor e fez o que uma enxaqueca faz. Ela arranhou as córneas do pastor de ovelhas. Ela esticou, ela mordeu as córneas do pastor de ovelhas. E o pastor de ovelhas nem conseguia abrir os olhos de tanto que latejava. O pastor de ovelhas então pegou um balde, escorreu, foi até o rio, encheu o balde de água fria, bem fria, e meteu a cabeça. Isso fez com que a enxaqueca saísse com hipotermia. Os cabelos? Vou parar a história por aqui. Você vai ficar com ódio de mim. Você vai ficar com raiva de mim, porque você vai querer saber o final da história. Sabe o que é isso? E eu ainda poderia ter terminado num outro momento, mas eu vou parar aqui porque é aqui que eu quero pegar.
Olha aí um ensinamento muito claro, um ensinamento dos antigos para nós. Como é que se resolve uma enxaqueca? Colocando água fria na cabeça. Tá aí um ensinamento dos antigos. Então, num conto de tradição de ensinamento, de tradição oral, eles trazem muitos ensinamentos práticos. Ensinamentos práticos, eles trazem muitos ensinamentos de como eu devo agir na vida e como eu posso agir na vida. Só que isso precisa estar conectado a uma memória e eu preciso, através da minha narrativa, conduzir a mente do escutador para resgatar essa memória. E quando eu coloco o meu ponto de vista ali, naquele conto, eu estou impedindo o escutador de processar aquela história através das memórias dele. Então eu devo me retirar. É como se eu emprestasse, sabe? E vocês que são terapeutas sabem disso, já atuam de certa forma nesse lugar. Quando você vai utilizar das suas ferramentas de trabalho para ajudar nos processos de cura, de percepção, de consciência do seu paciente, do seu cliente, o que você faz? Você utiliza a sua ferramenta e, de certa forma, você se retira dela. Eu não sei por que essa necessidade de colocar o conto como uma... Não, eu sei porque eu já vivenciei. Há uma necessidade mesmo. A gente tem a sensação de que não é seguro. Mas é seguro. A Daniela colocou, história é muito importante, saber contar é bom demais. Eu treino contar histórias porque eu dou aula de capoeira Angola e sempre uso histórias em metáforas para passar os ensinamentos. Arro! E a capoeira em si já traz uma série de ensinamentos, né, Daniel? Então, você utiliza mais ali da oralidade para fazer as conexões do ensinamento físico, do ensinamento ali da própria dança, né? E todo a sabedoria mesmo de vida que traz a capoeira, você faz a conexão com a história. E inacreditável. São dois caminhos aí que juntos eles se completam, né? Que é o físico, a prática, e a narrativa. Para quem utiliza o conto como ferramenta, é uma prática também. E é físico, porque é um processo químico. E toda a metodologia que eu desenvolvi é um olhar para dentro também. É um diálogo que a gente realiza com a história. Então, a gente, de certa forma não, a gente trabalha as nossas memórias, a gente também vivencia essa montanha-russa de emoções. Existe um entendimento mental, mas muitas vezes, um entendimento racional, né? Mas muitas vezes ele vai se dar não no momento que eu escuto a história. E é exatamente esse trabalho que o conto faz com essa memória que vai acelerar a compreensão, a consciência daquela memória. O conto acelera o entendimento e a consciência de uma experiência que eu vivenciei, de uma memória afetiva, que está lá agarrado uma série de significações e emoções. Então, o conto acelera a compreensão, o entendimento e a conscientização. Então, às vezes, eu escuto uma história, mas eu não me conscientizo rapidamente dela. Outra coisa que eu digo, gente, nunca faça análise de conto. Ouvir uma história, o que você entendeu dessa história? Não faça isso. E eu vou explicar o porquê. Porque todos os motivos e as razões que a gente der para as sensações, emoções e experienciações que a gente não consegue mapear, e aí a gente vai buscar mapear isso, ou seja, trazer para o racional, por que eu estou sentindo isso, de onde está vindo isso, o que eu achei de tudo isso, são invenções. Sandrinha, mas a gente cresce através da consciência, sim. A partir do momento que a gente toma consciência daquilo, a gente dá um grande passo. Mas é uma consciência, é diferente de um... Por que eu gosto desse copo para tomar café? Todos os motivos que eu der do porquê que eu gosto desse copo para tomar café serão invenções. Você pode estar contra-argumentando comigo agora, mas isso é neurocientífico. Não sou eu que estou falando. São invenções. Nosso cérebro inventa para mapear aquilo que não faz sentido. Agora, é diferente de quando eu tomo consciência do porquê que eu gosto desse copo. Essa consciência não está nesse lugar onde eu vou buscar razões, motivos do porquê que eu gosto do copo. Então, do porquê que você gostou dessa história? Por que essa história mexeu em você?
Onde que ela mexeu? O que ela quer te dizer? Tudo isso você faz com que você afaste o seu escutador, o seu cliente, o seu paciente da consciência da memória afetiva. Você afasta, porque a partir do momento do motivo, eu me conforto com ele. Repara isso em você. Quando você dá motivos para as coisas, você fala, entendi. E aí você se conforta. Você fala, não, entendi. Aí você para. Só que, na verdade, a memória afetiva com todas as emoções e significações continua a mesma coisa, não mudou nada. Então, quando se trabalha com o conto, não faça isso após o escutador, após narrar uma história, e não faça isso com você. Sandrinha, então o que vai acontecer? O conto é um diálogo com as nossas emoções, com as nossas memórias afetivas. E vai chegar um momento que você vai se conscientizar e vai acelerar a consciência, porque a história fica lá, conversando com você, conversando com você. Quantas vezes você está fazendo qualquer coisa ou conversando com você mesmo, você se lembra de uma história? Quantas vezes isso acontece? E aí, muitas vezes, você ouve uma história a primeira vez e faz é como se fizesse um plup, algo desperta. E aí você faz, tá, agora eu entendi. Mas não é um entendimento aqui, racional, de razões, onde você busca razões. É um entendimento aqui. E aí, isso é consciência. Então, para você não ter mais esse obstáculo na tua vida, no trabalho com os contos, se retire das suas crenças, das suas percepções, e isso é muito menos positivo do que você deixar o conto livre, esse medo que muitas vezes a gente tem de provocar uma catarse, trazer uma memória afetiva muito dolorosa para o escutador. Os contos não vão fazer isso, porque eles trabalham de forma muito sutil na nossa alma, né? Quando a gente escuta um conto, a nossa criança vem ali e ela tem uma sensação de que ela está brincando, num momento de brincadeira. Então, abre vários espaços dentro da gente quando a gente escuta uma história e narra uma história. Então, quando você estiver trabalhando com uma história, você se retira todas as suas percepções. E por que não se retirar, colocar as suas percepções, a sua interpretação, as suas crenças no conto é pior do que deixar o conto livre? Porque o conto é um processo hipnótico, que não é todo contador de histórias que consegue fazer isso. Tá? Existem técnicas para conseguir levar o escutador a esse processo hipnótico, a esse processo de projeção. Porém, se ele é um processo hipnótico, eu posso induzir no outro as minhas crenças. E a gente faz isso o tempo inteiro, viu, gente? Não precisa ser só quando a gente está contando um conto, não. Quando a gente está contando uma história e você consegue fazer o outro entrar em estado de hipnose, que é o estado de 100% focado e concentrado, você pode inserir ali diversas crenças. Esse é pior, porque vai fazer com que ele entre em conflito. Por isso que eu digo, trabalhar com as histórias reais no campo terapêutico, eu vou utilizar das minhas histórias reais, das minhas experiências, para trabalhar com a motivação. Aí é legal, mas em terapia, processo terapêutico de ressignificação de história, de cura, não. É bom evitar ao máximo. Até porque as nossas experiências têm uma série de envolvimento emocional nela e tem uma postura interna na qual a gente sempre conta. Essa postura pode ser uma postura de vitimização, pode ser uma postura de salvador, né, o herói, e aí a gente insere isso no outro. O outro também quer se sentir herói, o outro também vai lembrar de momentos de vitimização dele, onde ele também se sente uma vítima, ou uma experiência na qual ele vivenciou, que ele nem se sentia vítima, mas ao escutar a sua história, ele, meu Deus, eu também fui vítima nessa situação. E a vitimização, ela impede que a gente atue de fato mesmo. Atue na vida com responsabilidade. Porque, eu sou sempre a vítima. Então, eu sempre espero que o outro faça algo. Porque vítima precisa de ser salvado, né? Então, pensa, trabalhar com as suas histórias reais no campo de cura. Você não está curando nada. Você pode estar fazendo um grande mal mesmo para o outro. E os contos, não tem isso. Se você libera o conto, você se retira da história, não tem isso. Ele é livre. Aí ele vai fazer o escutador ir para o mais, porque esse é o caminho dele. Leva a gente para o mais e não para o menos. Um conto jamais
livre da sua percepção, da sua interpretação, ele jamais vai fazer o outro se sentir vítima, jamais. O outro se sentir herói ou todo-poderoso, jamais. Porque o todo-poderoso, ele tem um problema, né? Aquele que se sente muito herói, aquele que se sente muito salvador da pátria, ele muitas vezes, para continuar se sentindo assim, ele passa por cima de uma série de pessoas, ele machuca uma série de pessoas, porque ele é o fodástico, né? Então, se muitas vezes eu narro histórias, principalmente as histórias das minhas experiências, as histórias reais, né? Qual é a postura com a qual eu narro aquela história é importantíssimo. É importantíssimo estar de olho nisso, porque até das suas histórias você precisa se afastar quando for narrar e utilizar essa história para motivar, engajar as pessoas. Você precisa se retirar. Então, a nossa interpretação e a nossa visão, ela é um grande obstáculo para trabalhar com as histórias como cura, como ensinamento. Eu vou explicar um jeito errado de fazer isso, tá? Vou explicar isso na prática. A história da enxaqueca que eu estava narrando para vocês agora. Eu tenho uma percepção da enxaqueca, porque é como eu vivencio essa enxaqueca. E aí eu vou narrar esse momento da enxaqueca. E a enxaqueca caminhou com todo o seu poder, com toda a sua arrogância. E ao chegar, né, e se instalar na cabeça do pastor, a enxaqueca imobilizou o pastor. O pastor foi e se deitou no escuro e ficou horas deitado no escuro. E o pastor sentia muita dor, a dor pulsando na cabeça dele, impedindo que o pastor fizesse as suas tarefas cotidianas, as suas tarefas diárias. Pronto, vocês já se desgrudaram da história. Nesse momento, vocês já se desgrudaram da história. Pode até estar visualizando o pastor, mas aquilo perde sentido no roteiro, no andar da carruagem da história. Porque, na verdade, esse é o é a minha experiência com a enxaqueca, quando eu tenho enxaqueca. E a história em si não se trata disso. A história ele resolve. Então, esse é só um exemplo, tá, gente? Para vocês entenderem como é que a gente insere, muitas vezes, o nosso ponto de vista ali, e as nossas experiências ali na história. Na morte também eu posso fazer isso. A morte é um dos pontos que mais pega, porque isso pega para todo mundo, a maioria das pessoas. Então, na hora que a morte vai falar com o pastor, e o pastor reconhece a morte, e ele se agacha, e ele diz para a morte: pode levar todas as ovelhas que você quiser, pode levar tudo, só não retira a minha vida. E aí, nesse momento, eu insiro: porque eu tenho muito medo de você, porque eu tenho muito pavor de você, porque você tirou a vida de não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí eu começo a colocar todo o meu ponto de vista com relação à morte, todas as minhas emoções e os meus medos, as minhas crenças com relação à morte. Aí eu mato o conto. O que eu posso dar para o conto? Eu posso dar imagens, né? Eu posso detalhar algumas imagens, eu posso dar textura, eu posso dar cor, cheiro, eu posso inserir alguns elementos assim, mas que eu não vou ferrar com a história, né? Pelo contrário, eu ajudo o outro a visualizar, a cheirar, a sentir, a perceber, mas ali não está inserido as minhas crenças. Por exemplo, eu posso dizer que a enxaqueca, ao caminhar para a porteira, ela exalava um cheiro de perfume doce, bem doce. Se eu posso, não estou ferrando com a história. Então, é isso. Fiquem atentos nisso quando vocês forem narrar as histórias. Não tenha medo de colocar detalhes, só se retire, não insira ali os seus elementos, as suas percepções e as suas crenças. Porque isso é muito mais maléfico do que você acha que as histórias podem fazer. Porque as histórias não podem fazer mal nenhum, não há contraindicação. Só há contraindicação quando a gente coloca as nossas percepções, as nossas crenças e as nossas intenções ali na história. Aí sim há uma contraindicação. Mas fora isso, não há contraindicação nenhuma. Só aproveitar, só curtir a sensação maravilhosa e os espaços que se abrem dentro da gente quando a gente está narrando e quando a gente está ouvindo uma história.